Boa noite a todos. Vamos nos aquietando para iniciar o culto ao nosso Deus. Nós avisamos nos outros 2 dias sobre a questão da chuva. Eu acho que o nosso tempo, pela misericórdia de Deus, se abriu, mas vamos seguir no aviso. Caso chova, você pode encostar nas áreas cobertas e aí nós daremos um tempo para que você se acomode, tá bom? Aguarde, enquanto os nossos irmãos da música iniciam o prelúdio, aguarde em oração silenciosa, já suplicando a bênção do Senhor para o nosso culto. Mais uma vez, saudamos a todos e já colocando que, mesmo sendo o último dia, continua sendo dia de alegria, 22 anos da nossa igreja, dia de adoração ao Senhor, e antes de ser aniversário, é dia do Senhor, dia em que o Senhor fala à sua igreja, em que a sua igreja se reúne como povo da aliança para adorá-lo. Tenha isso em mente, tempo de nos colocarmos diante do Senhor para ouvir a sua instrução. Nós vamos, então, juntos, iniciar o culto ao Senhor, abrindo as Escrituras no Salmo 145. Salmo 145. Louvores de Davi, Salmo 145. Diz assim a palavra do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Todos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. E contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Todos. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se e de grande... O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Todos, o teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados.
Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Todos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Continuando. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados todos. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Louvemos ao Senhor com oração de louvor e adoração pelo presbítero Almir. Santo e bendito Deus, Pai de glória, louvamos, ó Pai, e exaltamos o Teu nome. Como salmista, ó Pai, contemplamos as Tuas grandes obras, os Teus feitos poderosos, e não temos outra atitude senão render a Ti o louvor e a honra que lhes são devidas. Nesse dia agradecemos, ó Pai, especial e louvamos pelo Teu dia santo, dia reservado para o serviço de culto e adoração ao Teu nome. Louvamos porque neles podemos ser instruídos na Tua palavra, sermos edificados, ó Pai. Louvamos, ó Pai, porque nele temos uma pausa e um descanso e consideramos mais detidamente nas questões concernentes ao Teu reino. Louvamos porque nesse dia temos o consolo bendito ao olhar para onde ele aponta, para o descanso eterno. Encha, ó Pai, o coração do Teu povo, da Tua igreja, da esperança bendita, que a cada domingo, quando nos estivermos na Tua presença, haja deleite pelo Teu dia santo e esperança pelo descanso eterno, ó Pai. Opera isso em nós. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor um dia levantou nesse local pessoas para estar iniciando esse trabalho. Louvamos porque o Senhor os capacitou. Louvamos, ó Pai, pela instrumentalidade do Teu servo, o pastor Nizam, que aqui esteve e junto com esses nossos irmãos iniciaram, ó Pai, esse trabalho. Louvamos, ó Pai, porque o Senhor se dispõe de instrumentos tão frágeis e faz obras tão extraordinárias. Louvamos, ó Pai, porque através desta porta dos céus que se abriu aqui, quantos de nós tem tido a oportunidade de sermos edificados, de experimentar a comunhão dos santos, de poder louvar e adorar o Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Pai, porque de todas as formas temos percebido da Tua bondade e misericórdia, do Teu amor, ó Pai, para com o Teu povo, para com a Tua igreja. E nesse dia especial, ó Pai, onde nos reunimos para comemorar mais um ano, dá que a atitude de cada um de nós seja de louvar, engrandecer e adorar o Teu santo nome. Que seja uma noite de festa, sim, mas que seja, acima de tudo, uma noite onde o Teu povo seja edificado e o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos entoar o hino Louvores Sem Fim.
pode assentar-se. Vamos, esse é um momento de confissão, contrição, e nós vamos abrir as Escrituras, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. A partir do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 3, versículos 5 ao 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, vamos ter esse momento de confissão de pecados. Após alguns instantes, eu vou pedir ao presbítero Marcos para que nos dirija nesta oração de confissão. Curva sua fronte. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para poder te prestar culto. E nesse momento do culto, onde nós cumprimos o momento de confissão, de confessar o nosso pecado perante o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor remova do nosso coração as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas ações que te desagradam ao Senhor. E que o Senhor transforme a nossa vida, para que nós possamos te adorar, mesmo da forma que estamos, porque nós sabemos que estamos ligados nesse mundo caído, que nos submetemos a tudo aquilo que o pecado trouxe, as consequências dele, mas pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos, como diz a tua palavra. Tem misericórdia do teu povo, perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo sentados, irmãos, mas com reverência, nós vamos entoar o hino Coração Quebrantado, ainda em atitude de contrição, de número 66. Coração Quebrantado. Sonda, meu Deus,
A palavra do Senhor nos diz que Deus garante o perdão do seu povo e temos o perdão em Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em Cristo nós temos garantia de perdão. Deus seja louvado. Esse é um momento, irmãos, em que vamos entoar e louvar ao Senhor, mas ao mesmo tempo de trazer os dízimos e ofertas. Então, aqueles que vieram preparados, façamos agora, cantando o hino de gratidão de número 62. De pé, todos. Louvado, Pai, engrandecido, Pai, seja o Teu nome, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor, que dia após dia somos alvos, Senhor, dele. Ó, Senhor, nesse momento, Pai, Te somos gratos, Pai, pelos dízimos e ofertas, Senhor, devolvidos, Senhor, à Tua casa. Te somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, também de ofertar e de contribuir com a expansão do Teu reino. Te rogamos, Senhor, por sabedoria por parte desse conselho, o sustenta, Senhor, em tudo, Senhor. Dá que eles possam caminhar firme, Senhor, contigo, abraçados, Senhor, com Tua palavra, Senhor. Cuida dos nossos irmãos que administram esses recursos, Senhor. Sei com todos eles. É a oração que fazemos. Gratos por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar em pé, adorando ao nosso Deus, como já temos feito.
Estou aqui para te adorar, Jesus, glorificar teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a te louvamos. Teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei. Com essa canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo vimos cair diante do teu poder. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estou aqui para te adorar, Jesus, glorificar teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a te louvamos. Teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da
Deus,
tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a vida amarga, pagos da sua doce graça e nos fazer Irmãos, nós vamos ainda orar, intercessão, ações de graças. Curva sua fronte. Pai querido e amado, nós estamos juntos como povo teu, povo comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. E diante do Senhor nós nos colocamos agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós podemos olhar para o passado e perceber que em 22 anos o Senhor foi generoso para conosco, levantando servos do Senhor para serem usados pelo próprio Senhor. E somos gratos a Ti, Pai, porque se esta igreja segue com fidelidade ao Senhor, é a Tua boa mão. Temos a consciência de que nós mesmos somos pequenos e falhos, mas a Tua boa mão tem estado sobre o Teu povo. Te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos pela vida do reverendo Nizam, servo do Senhor, que foi levantado pelo Senhor no início deste trabalho, pelas famílias que iniciaram esse trabalho, por tantos outros que passaram por aqui. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bondoso e generoso. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nestes dias, ó Pai, de aniversário da igreja, desde a sexta,
Obrigado porque o Senhor tem usado o teu servo no alimento, Pai, da tua igreja. Obrigado, Senhor. Pai, nós também queremos colocar diante do Senhor a vida daqueles nossos irmãos que outrora estiveram em nosso meio, mas estão afastados. Tem misericórdia, Pai, dos filhos desviados. Teus servos certamente têm clamado ao Senhor pelos seus filhos, e nós juntos como igreja queremos suplicar a tua misericórdia. O Senhor é poderoso para resgatá-los, para fazê-los sentir, ó Deus, a saudade do ajuntamento solene, ó Deus, do culto ao Senhor, da comunhão. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da vida deles. Pedimos a tua bênção e misericórdia também sobre os cônjuges descrentes. Ó Deus, põe tua boa mão, Pai, sobre os teus servos que enfrentam lutas nesta área, para que sejam usados pelo Senhor, seja no silêncio da esposa sábia, seja, ó Deus, na direção com sabedoria do marido que honra ao Senhor neste contexto. Pedimos também, Pai, a tua bênção sobre os nossos irmãos que enfrentam lutas na área da saúde. O Senhor conhece. Lembramos de Dona Joselina, tua serva, que corriqueiramente enfrenta lutas. Abençoa a tua filha, Senhor. Pedimos também tua bênção sobre Dona Gessília. Abençoa a tua serva. Pedimos tua bênção sobre o presbítero Edson nesse processo de recuperação. Ó Deus, te rendemos graças porque já vislumbramos a fase final desta recuperação, mas pedimos a tua bênção. Pedimos ainda a bênção sobre a sua viagem e pedimos que o Senhor abençoe o seu retorno. Pedimos ainda, Pai, a tua bênção sobre a vida do nosso irmão Ítalo, com a lesão no pé. Põe tua boa mão nesses dias em que precisará, ó Pai, ficar um pouco limitado nas suas atividades. Põe tua boa mão sobre o teu servo. Ó Deus, e sobre outros que não nos recordamos, mas o Senhor sabe das lutas que tem enfrentado, ou aqueles que não mencionam. Põe tua boa mão, Senhor, sobre a tua igreja e ajuda-os a não murmurar nos dias difíceis. Ajuda, Pai, para que haja gratidão e contentamento em toda e qualquer situação. Pedimos ainda, Pai, tua bênção sobre as gestantes, sobre aquelas que sonham em gerar filhos para o Senhor, como diz a tua palavra. Ó Deus, o Senhor é poderoso para fazer com que a mulher estéril seja viva, alegre e seja mãe de filhos. E nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre as tuas filhas. Não sabemos os teus propósitos nem a tua vontade, mas sabemos que o Senhor é poderoso para isso e por isso te rogamos. Pedimos ainda, Pai, a tua bênção sobre esse momento em que a tua palavra será exposta. Usa mais uma vez o teu servo com fidelidade e que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Ilumine, Pai, a nossa mente. Faz isto por misericórdia, porque sabemos que dependemos completamente do Senhor. E é em nome do nosso Senhor Jesus que nós te rogamos. Amém, Senhor. Irmãos, está conosco o reverendo Heber Júnior e, mais uma vez, ele será instrumento para a exposição das Escrituras. Fique atento à exposição para o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Irmãos, antes de ler a Escritura Sagrada, eu vou expressar minha gratidão a vocês, pois essa é a última vez que eu falo, em especial ao conselho desta igreja por amorosamente ter nos acolhido com tanto carinho, tanto aos irmãos que nos hospedam, obrigado, Fernando Elke, ao pastor Timóteo, pastor Amadeu, aos demais presbíteros, tive o privilégio de estar junto deles aqui, não é? Almir, Marcos, muito obrigado. E até o presbítero Edson, que me contatou há bastante tempo atrás, mas não tive chance de vê-lo nesta vinda para cá. E a vocês, membros desta igreja, minha gratidão, gratidão da nossa família, é expressa agora por ter estado com vocês esses dias. Quem esteve desde sexta-feira sabe que eu estou falando sobre o tema que está colocado atrás aqui no nosso banner, que é o servo que
vive em prol de servos, um servo sofredor que se dedica a servos. Nós temos estudado Isaías 53 de maneiras diferentes. Nesta manhã nós tivemos uma aula falando sobre aspectos que normalmente a gente não falaria num sermão, mas para dar para a gente noção do aspecto técnico e tão rico de significado que tem esse texto. Eu quero pedir para você abrir novamente em Isaías 53, só que desta vez a gente vai ler os últimos 3 versos do capítulo 53, que vão ser os versos que eu vou expor aqui. Então eu expus ontem à noite a primeira estrofe, e hoje eu vou expor a 5ª e última estrofe. A 2ª, 3ª e 4ª ficarão para outra vez, ou para o reverendo Timóteo, reverendo Amadeu expor, não é? Então nós faremos a exposição da última estrofe, que é versos 10 a 12 do capítulo 53. Então peço a sua atenção para você ouvir a palavra do Senhor, e aí depois nós faremos a exposição da palavra de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, a história da humanidade é uma constante busca emocional por satisfação. Quando a gente fala da palavra satisfação, o que normalmente vem na nossa mente é o aspecto emocional. Por exemplo, quando eu pergunto para você, você está satisfeito na sua profissão? Normalmente você entende, será que o pastor está perguntando se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu me sinto realizado naquilo que eu faço? A gente não pensa assim, o meu salário é justo e eu cumpro os meus deveres legais para com o meu trabalho. A gente não pensa em satisfação nesse sentido, a gente pensa no aspecto de alegria, de realização, o aspecto emocional. Se eu perguntasse para você, você está satisfeito no seu casamento? Você normalmente pensaria em romance, carinho, mais do que em cumprimento dos papéis e dos deveres de um para com o outro. Uma esposa pode dizer que o marido cumpre o papel de homem no lar e é fiel a ela, e ainda assim não se sentir satisfeita. Ela fala assim, ele é um bom marido, sabe, pastor, mas... Porque a gente pensa no aspecto emocional. Se a minha família fizesse um passeio aqui em Fortaleza ou região, não é? O profissional do turismo provavelmente no final do passeio perguntaria assim, e aí, ficaram satisfeitos? A minha resposta não seria assim, o senhor cumpriu aquilo que foi acordado. Normalmente o que ele quer ouvir é, gostamos muito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra satisfação, que foi cantada aqui no cântico, que ele satisfez a Deus, para nós não comunica normalmente o que o cântico quis dizer. Quer ver? Os mais velhos vão lembrar de um cântico cujo nome é satisfação. E olha como ele é carregado do aspecto emocional. Então, quem não conhece o cântico, eu vou falar aqui para os mais novinhos de igreja evangélica, né? Satisfação é ter a Cristo, não é melhor prazer já visto. Olha a ideia emocional. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Tá vendo? Satisfação está conectado na nossa cultura com a ideia de me deixa alegre, me faz sentir bem. O que eu quero mostrar nessa noite, ao apresentar o servo satisfeito, porque o texto fala que ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Eu quero que a gente vá além da ideia só de emocional. A ideia emocional não está errada,
Mas eu quero que a gente vá além, eu quero que a gente resgate primeiro o sentido de satisfação como o cumprimento de dever. Por exemplo, se eu perguntasse para você após a refeição, você está satisfeito? Você diz, estou satisfeito. Você não está respondendo necessariamente que a refeição estava uma delícia, pode ser que esteja. Mas às vezes quando está muito boa você exagera e você vai além do satisfeito. Porque quando você diz estou satisfeito, o que você quer dizer é a refeição cumpriu o seu papel, ela saciou a minha fome. É nesse sentido de satisfação que eu quero resgatar aqui no nosso texto, porque o nosso texto fala que ao Senhor agradou moê-lo, e num certo sentido haverá com o sacrifício do seu filho, do servo, haverá satisfação pelos nossos pecados, não tem a ver com prazer. Aqui satisfação é esse sentido de cumprimento de dever. É um aspecto muito mais jurídico, por assim dizer. Então, essa última estrofe de Isaías 53, ela vai nos ensinar que cumprir a vontade do Senhor, que é satisfação, é o pré-requisito do deleite no Senhor, o sentido emocional de satisfação. A gente só consegue ter prazer no Senhor quando as coisas estão acertadas com Ele, entendeu? Satisfação no sentido de cumprimento precede satisfação no sentido de deleite. Uma coisa necessariamente vem antes da outra. Então, nesta noite, eu quero mostrar como o Evangelho satisfaz aqueles de nós que são servos e são servidos por Jesus. Mas satisfaz primeiro a Deus, antes de nos satisfazer no sentido de nos alegrar o coração. Então, o meu primeiro ponto, e novamente eu tenho 2 pontos nessa noite, o meu primeiro ponto é mostrar como a satisfação deleitosa desse servo é resultado dele satisfazer legalmente a nossa dívida. Tem que haver uma satisfação legal, jurídica. É porque o servo satisfaz a Deus que ele fica satisfeito. Esse é o nosso primeiro ponto. Depois eu quero mostrar, em segundo lugar, como a sua conquista é o nosso lucro. Pois os benefícios que são colocados para esse servo, na última estrofe, eles são para nós. E eles são variados. Então vamos ver primeiro como é que esse servo satisfaz a Deus e fica satisfeito. Olha como é que o nosso texto começa. Olha com a sua Bíblia aberta, que ele começa com uma adversativa, um todavia. Por quê? Porque no final do 9, diz que esse servo, ele é sem pecado, esse servo é puro, não há dolo na sua boca, ele é justo. Todavia, isto é, mesmo ele sendo puro, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então a ideia do sofrimento do servo é que faz parte da satisfação divina. Mas quando fala que Deus agradou moê-lo, eu já quero explicar aqui que eu não acho que o texto quer dizer que Deus tenha prazer em infligir dor excruciante ao seu filho, como se Deus se deleitasse em amassar o seu filho, ainda mais sendo o seu filho que é puro, justo, sem dolo em sua boca. Veja, a Escritura diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se deleita. Nosso Deus não olha para o ímpio se perdendo e dizendo, que delícia. Deus não é assim. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus quer que o homem se arrependa, se volte para Ele. A Escritura deixa isso claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então o que significa o Senhor agradou moê-lo? Esse verbo agradar, que pode ser traduzido como desejar, querer, ter prazer, também pode ser entendido querer no sentido de propósito. O que eu quero dizer é que eu creio que o texto está querendo dizer assim, ao Senhor, ou foi do propósito do Senhor moê-lo. Se eu perguntasse para você que é pai assim, seu filho está doente, precisa de uma cirurgia, ela é meio arriscada, mas você está com vontade, você está com desejo de fazê-lo passar pela cirurgia? Aí você fala, não pastor, claro que não.
Ah, então você não quer que ele faça cirurgia? Quero, porque é importante para ele. Mas espera aí, você quer ou você não quer? É que eu usei quer em dois sentidos diferentes. Não é o seu prazer, mas você sabe que é o melhor para ele. A Bíblia também trata da vontade de Deus assim. Às vezes não é prazer do Senhor, mas é propósito dele. E se é propósito dele, ele o fará, mesmo que não seja o seu prazer. Então, quando o texto fala, ao Senhor agradou o moê-lo, eu creio que o texto está mostrando para a gente que era propósito do Senhor que a obra do servo fosse até o fim. Tanto é que Jesus, em determinado momento, está sentindo angústias na sua alma. Ele fala assim, está profundamente angustiada até a minha alma, até a morte. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Ele fala, de modo nenhum. Aí o que ele fala para Deus? Pai, glorifica o teu nome. Como se ele dissesse, satisfaça, Senhor. Satisfaça a sua ira. O texto vai dizer que quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e ele é a vontade do Senhor que prospera nas suas mãos. A ideia é que o servo leva a termo, ele cumpre a vontade do Senhor. No versículo 12 vai dizer que ele levou sobre si, fala que ele foi, ele levou sobre si o pecado de muitos, isso, e pelos transgressores ele intercedeu. A ideia aqui é que ele cumpre o papel do bode expiatório. No dia da expiação, que era um dia especial no calendário judaico, o que acontecia é que 2 bodes sofriam o castigo dos pecados do povo. Isso era representativo da obra de Jesus. Um morria e tinha o seu sangue derramado, o outro era lançado em perdição, ele era lançado no deserto para nunca mais ser encontrado, para que morresse afastado dos homens. E por que esses 2 bodes? Porque um só não explica tudo que Cristo sofreria como parte da sua obra. Então ele tanto sofre o fato de ser castigado com morte, quanto ser abandonado pelo seu pai. Lembra da frase? Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele tinha que sofrer o abandono. Então, essa ideia no qual Jesus Cristo é a oferta pelo pecado. O sentido aqui é dele ser, dele restituir, reparar, compensar. Essa é a ideia de satisfazer. Ele satisfaz a oferta do pecado que ele oferece, é a satisfação que ele traz ao seu Pai. Então veja só, nesse texto nós vemos que a morte do servo satisfaz tanto as necessidades dos pecadores diante de Deus, quanto as exigências de Deus em relação à sua lei. O Senhor, ele se deleita no servo, porque o servo o satisfaz. Isto é, o servo restitui a Deus o que lhe era devido. Nossa confissão de fé de Westminster usa essa linguagem de satisfação que eu estou falando, quando diz assim que Jesus satisfez plenamente a justiça do Pai. Satisfez aqui, novamente, não é o aspecto emocional, é a ideia de cumprimento. Ela cumpriu o seu propósito. Mas é claro que quando quando a lei de Deus está sendo satisfeita, o próprio Deus está sendo satisfeito. Isto é, Jesus Cristo não está pagando isso a outro que não o nosso Deus. Não existe nenhum tipo de transação de Jesus com Satanás em prol de pecadores. É Deus quem castiga o pecado. É Ele que cumpre a sua ira. É a ira de Deus que revela o seu caráter santo e busca satisfação. Então, meu primeiro ponto é levantar a ideia de que Deus exige coisas que nós não conseguimos cumprir, mas que o cordeiro, o servo, cumpre. Por exemplo, Deus exige que nós sejamos perfeitos, e Cristo o foi. Deus exige do pecador reparação com sacrifício de sangue, e por isso Cristo se tornou oferta pelo pecado.
Mas na cruz, Deus não só exige de nós, Ele também exige de si mesmo. Mostrar pelo menos duas coisas: que Ele é justo e que Ele é amoroso. E é por isso que a cruz reúne essas duas virtudes, para Ele ser tanto o justo como o justificador daqueles que creem em Jesus. Não percebe como a cruz revela facetas aparentemente contrastantes do nosso Deus? Porque ela tem Deus castigando o seu próprio filho. E essa é uma imagem que nos causa repulsa, porque nós não queremos ver um Deus irado. Ela é feia, é para mostrar as consequências e a feiura do nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo e por isso deu o seu Filho como oferta a Deus, a si mesmo e deu ao mundo, não é? Então a cruz, ela é suficiente para satisfazer a Deus. Ele foi satisfeito e ela é abundante para conosco. Ela também nos satisfaz. Agora, não é só Deus, e não pense aqui só o Pai, não é só Deus que fica satisfeito, o próprio servo fica satisfeito com o resultado disso, não é? Por exemplo, no versículo 11 e 12, 3 vezes aparece a palavra muitos, muitos, muitos. Ele justifica muitos, ele receberá muitos como a sua parte, e ele derrama a sua alma na morte, e leva o pecado de muitos. Então assim, o próprio Deus, então, concede ao servo muitos como a sua parte, o que revela que o servo é alegrado e satisfeito pelo que ele alcançou. Ele vê o fruto do penoso trabalho de sua alma e fica satisfeito. Eu me lembro quando eu era bem jovem, e meu pai, pela primeira vez, ensinou-me a doutrina da expiação limitada, que é o nome que a gente dá para a ideia de que Jesus Cristo morreu salvadoramente por aqueles eleitos pelo Pai. Então ele deu um exemplo, isso há muitos anos, quando eu era bem novinho, tá? O mundo tinha uma população diferente, você vai entender a continha que eu vou fazer aqui. Na época a gente falava assim, que o planeta tem cerca de 5 bilhões de pessoas, tá? E aí ele diz assim, quantos você acha que são cristãos ao redor do mundo? Aí falaram um número lá, ele diz assim, vamos arredondar para cerca de 1 bilhão e 200, que era o número de todos que faziam parte da cristandade na época, isso juntando evangélicos, católicos e ortodoxos. Então assim, se juntasse os três, daria 1 bilhão e 200, isso em relação às estatísticas. Ele diz assim, então, dos que conhecem a Cristo de alguma maneira, assumamos que isso é o caso, seria no máximo 1 bilhão e 200. Mas quantos você acha que realmente são crentes desse grupo aí? Aí todo mundo falava, mas aí deve ser muito pouco, né? Aí ele falou, vou ser bem otimista, vamos supor que desses 1 bilhão e 200, 500 milhões, fossem verdadeiramente crentes. Isso ainda é ser bem otimista, tá? Pegar do bolo todo que eu estou falando e dizer que 500 milhões na época seriam cristãos. Aí ele fala assim, então, 500 milhões de 5 bilhões é 1/10. Significa que por enquanto 9/10 estão debaixo do poder de Satanás e 1/10 debaixo do poder de Cristo. Você acha que Cristo tentou as 10 partes e só conseguiu uma e ficou satisfeito? Não faz sentido. Ele é o Todo-Poderoso. É impossível que ele tente ganhar 10, ganhe uma e fique feliz. Ele toma de 9-1, que é pior que o Brasil com a Alemanha, e fica satisfeito. Não pode. Até porque nós estamos falando do Todo-Poderoso. Então, com isso ele estava explicando que Cristo só pode ficar satisfeito se ele cumpre tudo aquilo que ele veio realizar. Ele se satisfaz porque ele é vitorioso e eficaz. Então, Deus se deleita nele e ele se deleita, o servo se deleita nos frutos da sua salvação. Por quê? Porque Jesus não faz tentativa de salvação. Ele vem e salva todos a quem ele se propôs a salvar. Ele não tenta salvar todos e acaba salvando alguns. Ele salva todos aqueles que ele intentava salvar. Por isso que a sua obra é eficaz e lhe traz deleite, lhe traz prazer. Ele pode olhar para tudo isso
e dizer: eu tenho prazer nas coisas que eu conquistei. Queridos, aquele que se assenta à destra do Pai nos dá a destra de companhia e nos convida a desfrutar do seu deleite, de sermos satisfeitos em Jesus. Salmo 16 diz que à sua destra há delícias perpetuamente. Essa ideia do Salmo 16 está repleto da verdade de que o próprio Deus é a nossa riqueza e a sua presença o nosso prazer. Então, quando o salmista repete várias vezes a ideia de que o Senhor é a minha porção, ele está aprendendo a ter deleite no Senhor. Assim como o Senhor se alegra no seu servo, porque o seu servo leva a sua vontade a termo, a vontade do Senhor prospera nas suas mãos. O Senhor Jesus também tem deleite no seu Pai, e nós devemos ter deleite nele. Sabe, isso que eu falei de Jesus Cristo conquistar aqueles que ele quis conquistar, traz deleite à alma, ou deveria trazer pelo menos deleite à nossa alma, mudando a nossa perspectiva de como é que nós participamos no reino de Deus. Olha só, nós vivemos num mundo quebrado em que todo esforço parece inútil. E o vislumbre de redenção não é apenas um sonho, mas é uma realidade. Quando Cristo diz quando eu digo que Cristo é eficaz na sua obra, isso significa que Cristo torna possível que todos os nossos esforços voltem a ser frutíferos. Veja, a ideia aqui é que nós não estamos num esforço sonhador e irreal de um mundo diferente, mas o nosso serviço como servos debaixo do servo certamente é frutífero. Deixa eu caminhar e explicar isso mais adiante. Ver a posteridade prolongar os seus dias, eu falei isso hoje pela manhã na escola dominical, está lá no versículo 11, no versículo 10, na segunda parte, diz que ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. São metáforas que apontam para a ideia do servo obter aprovação divina. E é claro que se ele verá a sua posteridade, se ele verá o fruto e ele prolongará os seus dias, é porque ele foi aprovado pelo Pai, porque ele ressurgiu, porque ele acabou de morrer e ainda está vendo e está frutificando e está satisfeito. Então a ressurreição de Cristo, aqui vem a palavra importante nesta noite para terminar esse primeiro ponto. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança num mundo em que tudo parece morrer. Deixa eu explicar isso para você entender. O texto está dizendo que Jesus Cristo é triunfante, que ele vê o fruto do penoso trabalho da sua alma e fica satisfeito. Olha, porque isso é importante para a gente que vive num mundo em que as coisas morrem. Bons projetos ficam empacados, ideias de melhorias naufragam. Já teve essa sensação na empresa? De que parece que não vai para frente? Investir tempo em pessoas muitas vezes não parecem resultar em melhoria. Você investe na pessoa, investe, fala, puxa vida, não valoriza. Negócios vêm à falência, políticos frustram, e nós acabamos tentando sobreviver a essas ondas que nos assolam. Nossos amados morrem, nós morremos. O que eu quero dizer, quando a gente fala assim, que a esperança é a última que morre, parece que a gente está vivendo na ilusão, a não ser que alguém reverta a ordem natural de tudo caminhar para a morte. A não ser que alguém reverta, não existe esperança nesse mundo. Então, quando você vê ímpios chorando desesperadamente num velório, ou lamentando demais alguma reviravolta na sua vida, entenda que faz sentido o choro dele. Ele não tem esperança. Ele não tem esperança. E a não ser que alguma coisa garanta a reversão da ordem das coisas, de rumar para a morte, não tem esperança. Só que Cristo forma um novo povo e fornece uma perspectiva diferente de serviço. A ressurreição, ela proporciona uma nova perspectiva de serviço, de que nenhum investimento no reino de Deus é vão. Eu não sei se você lembra, ao ler o livro de Eclesiastes, que por vezes o autor assim é muito frustrado,
ele fala assim: eu invisto e tudo é vaidade. Eu parece que trabalho e tudo é vaidade. A gente cria alguma coisa aqui, a próxima geração estraga. Esse homem parece muito frustrado, mas por quê? Porque ele está experimentando a vida do jeito que ela é. A não ser que Deus dê a você um vislumbre da vida como ela será. Aí as coisas mudam de figura. Então, olha que interessante, quando Paulo vai ensinar sobre a ressurreição de Jesus, ele fala várias coisas sobre como nossos corpos serão transformados à luz do de Jesus Cristo, de como não seremos mais mortais e corruptíveis, e aí ele fala coisas lindas, e no finalzinho ele fala: portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que ele aplica para serviço no final de um capítulo de ressurreição dos corpos? É porque ele está ensinando para você e para mim que a ressurreição de Jesus é uma reversão de um mundo que tende a cair em decadência. Enquanto que viver à luz da ressurreição significa que todo o meu investimento no reino tem retorno. Todo o meu investimento no reino tem retorno. Queridos, isso é muito encorajador. É encorajador pensar que não há nada que eu faça na vida de um irmão em Cristo que seja em vão. Por quê? Porque no final da história ele vai ser igualzinho a Jesus. Então o meu investimento não é vão. Não é vão. Se ele é servo do Senhor, meu investimento nunca é vão. Porque Cristo reverteu a ordem. É por isso que ele pode olhar para o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ele reverteu todas as maldições. Mas a segunda parte do texto que eu quero explorar, meu segundo ponto, é que toda a conquista de Jesus é nosso lucro. Até o versículo 10, tem um dado interessante aqui de Isaías 53, eu não expus a vocês as outras estrofes, a gente não teve tempo, mas até o versículo 10, o cântico todo, ele é descrito no passado, tirando o versículo 15, que fala: reis fecharão a sua boca, né? Causará admiração, tirando esse verso 15 do 52, todos os verbos estão no passado, então todos, até o versículo 10. O versículo 10 em diante introduz 9 resultados futuros como consequência da obra expiatória. Eu vou ler para vocês aqui, fala: verá a sua posteridade. Olha só quanto verbo no futuro. Prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verá o fruto do trabalho da sua alma. Ficará satisfeito. Justificará a muitos. As iniquidades deles levará. Darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Em 3 versos finais é só promessa futura. É só a mudança de tônica para mostrar os resultados sobre o servo e sobre os remidos do servo. Então, essa nossa estrofe está falando da conquista de Cristo e da recompensa. Eu falei que 3 vezes é repetida a palavra muitos, 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 para mostrar que o servo se entrega por muitos e redime a muitos. A sua obra é triunfante. E alguns benefícios citados aqui eu vou destacar. Primeiro, fala que o justo justificará a muitos. Olha só, no meio do verso 11 fala: o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A ideia aqui é que ele declara os transgressores como isentos de pagamento. A ideia aqui é que ele substitui e ele os coloca numa posição de honra. Eu costumo dizer para as pessoas que a doutrina da justificação ela é tão bonita que ela faz com que você seja, no começo da história, visto como um devedor. E você sabe como é que as pessoas olham para um devedor, né? Inclusive a gente se incomoda de ter pessoas que nos devem. E quem se sente devedor tem vergonha de se apresentar diante daquele que é o seu credor. É assim que nós somos diante de Deus. Só que quando Jesus Cristo
morre para nossa justificação, ressurge para nossa justificação, ele não só zera a nossa conta, porque zerar a conta significa não devo mais nada a ninguém, mas você não tem crédito nenhum. Ele faz mais do que isso. Ele te coloca crédito e honra na sua história de vida. Aí você entra aqui e todo mundo fala assim, olha quem tem dinheiro isso aí. A ideia é que o cristão se torna alguém digno de respeito. Não é interessante que você olhe para servos e servas de Jesus e diga assim, pessoa especial. Ele é pecador, viu? Você não sabia, mas ele é pecador. Ela também é pecadora. Mas por que você consegue tratá-los com honra? Porque é isso que Jesus fez na vida deles. Jesus não só tirou da dívida, Jesus não só zerou a conta deles, colocou crédito, ele agora é honroso. Ele justificará a muitos. Imagina que o Salvador seja tratado com desonra para você ser tratado com a dignidade dele. Que doce troca. Que o Senhor Jesus seja tratado com a sua desonra e você seja tratado com a dignidade dele. O texto continua dizendo que ele repartirá os despojos, ou com os poderosos repartirá ele o despojo. Aqui a ideia é que ele conquista, ele atrai muitos para si. Essa é a linguagem, a figura de linguagem aqui. Eu vou colocar muitos debaixo dele, eu vou colocar inclusive poderosos debaixo dele. E essa é uma analogia de guerra, como eu mencionei numa palestra anterior aqui. Tem um texto em Efésios 4 que Paulo lança mão de um salmo para falar do triunfo de Cristo, que quando ele chega aos céus ele derrama dons aos homens. A ideia é de que ele joga os despojos para que os homens sejam beneficiados. Olha que interessante, a obra de Cristo, ela não é descrita somente como uma obra de oferta, de sacrifício, e nem é só uma linguagem forense, legal, como é o caso de justificação. Ela às vezes é descrita na Bíblia como sendo uma linguagem de guerra. Fala assim que Colossenses 2,15 fala que Jesus Cristo expôs principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A ideia é de vitória. Jesus fala assim, está na hora de ser julgado o príncipe deste mundo. E aí ele fala que quando ele for levantado da terra, ele expulsará o príncipe deste mundo. Então, às vezes, a Bíblia descreve a obra de Jesus não só como sendo legal, perdão de pecados, que é a linguagem que a gente mais usa, mas inclusive típica de guerra, e de triunfo, e de vitória. E quando fala que ele vai repartir os despojos aqui, é a ideia de que você é conquista dele. Por honra a Deus e por amor ao seu Pai, Jesus Cristo vem e conquista você como trunfo de guerra. Sabe o que eu acho interessante disso? É que quando você e eu somos conquistas de Jesus, significa que eu e você somos resultado de um amor que transcende a nossa vida. Um amor que está além da gente. Eu costumo dizer que isso é ser amado por tabela. Você sabe o que é ser amado por tabela? Tem gente que ama os nossos pais e aí passam a gostar da gente por causa dos nossos pais. Já teve essa experiência? Não é? Quando alguém gosta de alguém próximo seu e fala assim, você é filho do fulano, você é parente do... Oh, que prazer! E de repente você se sente amado por tabela. Não teve essa experiência já? Não é interessante? Então, nós também somos amados por tabela. Existe um Deus que ama o seu filho, se satisfaz no seu filho. E sabe o que seu filho faz? Ele conquista um monte de gente como despojo por honra e satisfação ao seu pai. Eu e você somos conquistas de um amor intertrinitário. Inclusive, esse amor é tão bonito e o pai ama tanto o filho que ele quer fazer você a cara do filho dele. E aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Está vendo como ele ama o seu filho? Ele quer fazer você igualzinho a ele.
Ele quer fazer você igualzinho a Ele, porque Ele tem prazer no seu filho. Ele se satisfaz no seu filho. Perto do final do nosso texto, versículo 12, diz que ele foi contado com os transgressores e pelos transgressores intercedeu. Essas duas frases mostram que a ideia aqui é de rebeldes sendo alvo da obra de Jesus e da intercessão de Jesus Cristo. Esse texto é citado no Novo Testamento. Lucas cita Isaías 53 exatamente para confirmar que Jesus seria tratado como um criminoso. Isso era cumprimento das Escrituras. Ele estava naquele momento em que ele estava sendo julgado, logo depois seria colocado numa cruz ao lado de outros dois criminosos. Então Lucas faz questão de citar Isaías 53 e ele cita essa frase: foi contado com os transgressores, para dizer, ele foi nomeado, ele foi considerado um rebelde, quando na verdade ele é um intercessor de rebeldes. Então, quando Jesus Cristo se identifica com os pecadores, ele assume uma figura humana para salvá-los, mas isso vai muito mais do que só baixar. Hoje as crianças cantaram uma canção bonita que fala dele descer da sua glória para vir nos servir. Agora imagina que ele chega aqui e não fica igual a nós. Ele desce ainda mais baixo. Por quê? Porque ele é tratado como rebelde, como bandido, ainda que tivesse sido o único homem íntegro da história. Você sabe como é ruim ser tratado, ou ser acusado de alguma coisa que você não fez, não é? Não mexe com você? Você não fica desconfortável? Então, nosso Jesus fez isso voluntariamente. Você não gosta nem por acidente. Ele fez isso voluntariamente. Ele foi tratado injustamente, zombado em meio a tudo, e ainda assim não defendeu a sua causa. Sabe, o fato de Jesus ter descido tão baixo, ter sido tratado de forma tão injusta, faz com que a gente diga assim: ele entende o meu sofrimento. Você tem um Salvador que te entende, sabe? Ele te entende. Inclusive, o autor aos Hebreus diz que ele se tornou semelhante a nós, inclusive nas aflições. Ele entende você. Mas, como se já não bastasse eu dizer para você que ele te entende, eu queria que você soubesse que ele sabe o que é padecer. Isso significa que ele sofreu dor e desprezos inimagináveis. O Puríssimo desceu mais baixo do que qualquer outro homem desceu. Então, ele não só me entende. Se Deus só nos entendesse, seria parecido com um Deus que chora do nosso lado, mas não pode fazer muito por nós. Pensa num bom amigo, numa boa amiga, que vem à sua casa e fala assim: ô amiga, eu estou triste por sua causa. Aí senta junto, chora junto. A gente pode ser consolado, mas a amiga não pode fazer nada para mudar a situação. Nosso Cristo não é só assim. Ele não só entende o nosso sofrimento, ele nos livra dele. Portanto, o rebaixar-se até a posição de rebelde é para nos livrar de sermos tratados como transgressores. Inclusive, o texto fala que ele intercedeu por eles. E eu quero que você veja a beleza disso, porque nós estamos muito acostumados, e é correto a gente falar da obra de Jesus na cruz, resolvendo os nossos pecados, mas eu quero que você compreenda que, embora essa obra tenha sido única e permanente, ele continua fazendo o papel de sacerdote, intercedendo por cada um de vocês. E na continuidade do Evangelho de Lucas, que fala que ele foi contado com os transgressores, é interessante que aparece aquela história dos dois criminosos, né? E um deles pede assim: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus Cristo diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A ideia aqui é que Jesus Cristo é o intercessor de transgressores.
ele continuamente faz intercessão. E eu queria que você entendesse a beleza disso, à medida que nós concluímos a minha exposição. O amor do nosso Salvador, ele é demonstrado primeiramente pela forma como ele se identifica com os nossos piores, sendo contado com os transgressores. Mas tem uma beleza extra na intercessão de Jesus Cristo, que eu não quero que você perca de vista. A gente tem a oração de outras pessoas por nós, isso é muito precioso, mas nada se compara ao intercessor perfeito orando por nós. Pensa bem, quando a gente fala assim, ó, irmãos, vamos orar uns pelos outros, aí eu falo, meu irmão, ore por mim. Aí fulano, ore por mim. Aí você diz, pastor, ore por mim também, eu vou orar por você essa semana. Isso é muito bom que aconteça na igreja de Cristo, mas eu pedindo ao Pai, peço que nem o reverendo Timóteo orou antes da mensagem. Senhor, nós não sabemos a tua vontade. Agora, se imagina ter um intercessor que sabe toda a vontade do Pai. E tudo que ele pede é atendido. Eu quero um intercessor desse para mim. Pois eu tenho. E você também tem. Ele é o intercessor perfeito. Se ele ora para que seus pecados sejam perdoados, então você será perdoado. Se ele ora para que você seja santificado na palavra, eu te garanto, você será. Mesmo que pareça que você nunca vence o maldito do pecado na sua vida, você vencerá. Por quê? Porque o intercessor sempre recebe o que ele pede. Então, quando diz que esse servo é intercessor daqueles que são transgressores, é garantia de nós seremos arrancados dos nossos pecados, nós seremos vitoriosos sobre eles. Pensa numa coisa preciosa, no dia que a gente for louvar o nosso Deus, lá no Novos Céus e Nova Terra, e não vai ter momento de confissão, não vai precisar nos conduzir em confissão de pecados, porque isso vai ter sido coisa do passado. A gente vai louvar pelo Deus que nos purifica de todo pecado. Ele não só perdoa as nossas iniquidades, mas nos purifica de todo pecado. Queridos, eu quero terminar dizendo que a promessa que Jesus Cristo fez àquele ladrão na cruz, aquele transgressor, de estar no paraíso, é uma promessa para nós também. Cristo conquista uma terra paradisíaca, como um guerreiro triunfante. E agora ele estende ao seu povo como quem reparte os despojos. Tudo que ele conquista é para o seu deleite, é para o seu prazer. Sabe por que eu acho isso precioso para dar descanso à nossa alma? É porque a gente parece passar a vida inteira pensando na expectativa do paraíso, mas de maneiras não tão religiosas. Pensem como a gente parece que investe a vida toda em busca do paraíso. Por exemplo, desde que o homem perdeu o acesso ao jardim, ele sonha em ter o paraíso de novo. Crianças e adolescentes, por exemplo, quando estão estudando durante o ano, eles estão pensando nas férias. É sempre as férias. Ah, vai ser bom. Por quê? Porque paraíso. É a expectativa do paraíso. Quando você trabalha duramente, se desgasta o ano inteiro na espera pela viagem que você pagou com o seu trabalho para ir para aquele lugar que você diz assim, é um paraíso, pastor. É a sua expectativa de desfrutar de algo que a gente não tem nesse mundo com frequência. Quando a gente chega no final da carreira e conta os anos e os meses para aposentar, a gente está buscando o quê? Descanso, paraíso. O que eu quero dizer é que o homem vive atrás de paraíso. E o Senhor Jesus diz que Ele conquista e Ele reparte. É por isso que você não é um conquistador, você é um herdeiro. A glória dele, mas o desfrute é seu. A glória dele, mas o desfrute é seu. A conquista de Cristo e a sua intercessão são a nossa âncora segura de que um dia nós adentraremos esse paraíso. Então anseie por isso, pelo paraíso conquistado por Cristo, para a vida por vir. E lembre-se, lá a gente cantará, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sempre. Vamos orar? Ó Senhor,
É tão belo sermos alvo da redenção do teu Filho. É tão precioso sermos servidos por Jesus. E nós, se já temos motivos de alegria agora, em que a vida ainda é repleta de desconfortos, de dores, de tristezas, Senhor, nós nem podemos conceber direito o que o Senhor tem reservado para nós. Por isso, nossa oração é que o Senhor nos ensine como herdeiros a aguardar o tempo de desfrutar dessa herança. Aguardar com santa expectativa, mas com paciência. Sabendo que neste mundo, Senhor, nós padecemos, é verdade, mas que Cristo já conquistou tudo a nosso favor e Ele vai repartir as suas conquistas com o seu povo. Ó Deus, que bela salvação do teu Filho. Ensina os fiéis que aqui estão a não se acostumarem com isso. Ensina-os a não tratar a salvação de Jesus com desdém. Ó Senhor, livra-nos disso. Faz-nos deleitar nele. Faz-nos ter alegria sem fim. Que Cristo seja a nossa porção, o nosso amor maior, o nosso deleite. Nós oramos muito satisfeitos nele, sabendo que ele satisfez a ti, Senhor Deus e Pai. Nós agradecemos porque ele penou, trabalhou duramente, te honrou ao morrer naquela cruz. E é por isso que o Senhor não tem outra coisa a dizer, senão que ele é o teu Filho amado, em quem o Senhor se compraz. Ó Senhor, se tu te deleitas e te comprases no teu Filho, nós também queremos nos deleitar nele. Ele também tem que ser o nosso prazer. Se existem cristãos nesta noite que estão aqui, cujo coração está endurecido ou está anestesiado, Senhor, quebranta-os. Quebranta-os. Faze-os perceber a doçura de serem amados por Ti. Senhor, se temos visitantes que ainda não se curvaram diante do Senhor, quebra-os. Faze-os servos que se humilham na Tua presença, para que eles também experimentem deleite. E a nós, Senhor, que já temos nos alegrado em Ti, faz-nos conceber a ideia de que essas alegrias não cessarão. Nós seremos transformados de glória em glória e teremos alegrias perpetuamente. Nós oramos muito satisfeitos, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, pedir o reverendo Heber aqui em Petri, a bênção apostólica. Recebei a bênção do Senhor. E que a graça tão doce e maravilhosa do nosso servo Jesus Cristo e o amor inefável de Deus, o nosso Pai, e a comunhão tão gostosa do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, Igreja Presbiteriana do Cambeba, e aqueles que nos visitam hoje e sempre. Amém. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio.